fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, terça-feira, 8 de agosto de 2023. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, eliminando nossas vidas, e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos que o Evangelho de hoje, ele nos chama a atenção de um fato muito curioso. A palavra nos diz que a barca estava longe da terra e que ela era agitada pelas ondas fortes do mar, porque ventava. E no mar, quando venta forte, consequentemente provoca ondas fortes e violentas. E naquele instante, Jesus caminhava em direção à barca sobre o mar. Os discípulos, vendo Jesus, ficaram apavorados ao ponto de imaginarem que era um fantasma que caminhava sobre a água. Jesus respondeu: "Não tenhais medo, sou eu mesmo." Mas Pedro disse: "Se tu és mesmo Jesus, ordena que eu vá ao teu encontro." E ele disse: "Vem."
Aí Pedro sai da barca e começa a caminhar em direção a Jesus sobre as águas. Mas a palavra nos diz que começou a ventar mais ainda, mais forte. E aí ele teve medo. Por que ele teve medo? Ele desviou o olhar de Jesus e, consequentemente, ele começou a afundar. E aí Jesus toma ele pela mão e diz: homem fraco de fé, por que duvidastes? Bem, a palavra nos ensina então, com esta passagem, que nós não podemos desviar, tirar o nosso olhar de Jesus. O nosso foco é Jesus. Precisamos focar o nosso olhar, a nossa direção em Jesus, porque nós, a exemplo daquela tempestade, muitas e muitas vezes em nossas vidas nós nos deparamos com tempestades semelhantes, aquelas ondas violentas e o vento forte batendo ali, e nós, se não for firme, desviar o olhar de Jesus, nós também podemos afundar. Então, não podemos tirar os olhos de Jesus, porque é Ele quem nos segura pela mão, é Ele quem nos conduz e faz nós vencer todas as tempestades que aparecem em nossa vida. É Ele que nos dá o apoio, que nos guarda, que nos protege e que nos encoraja para que nós possamos vencer as dificuldades da vida. Mas para isso é preciso manter o foco em Jesus e nosso olhar firme em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um excelente e maravilhoso dia para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha